uma oração especial, tá? Pela cirurgia da Jaqueline. Sim? Eu já estive com ela hoje, eu fiz uma oração com ela já, tá? Mas vamos agora, como corpo de Cristo, está fazendo isso. Muito bem, meus irmãos. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o fruto. Não são os frutos, é o fruto. E esse fruto, ele depende do exercitar da piedade, da fé. Aonde, para nós alcançarmos esse exercício, nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Comunhão. Isso para alcançarmos devoção. E essa devoção, ela é alcançada através do temor por Deus, amor por Deus e desejo por Deus. Para isso precisamos desse olhar para Deus. Precisamos olhar para o Senhor como nosso exemplo máximo. Olhar para os vencedores, os heróis da fé, como algo a ser seguido. E olharmos para nós como alguém que está se dedicando a essa luta, a essa batalha. Tá? Que a descrição ali é de corrida, é de batalha de arena. Para alcançar o quê? A piedade. Esse é o exercício. Esse exercício, gerando a piedade, vai se produzir o quê? As virtudes, sim, no plural, do fruto no singular do Espírito Santo. E nós estivemos vendo a virtude da humildade, do contentamento e da gratidão. E hoje vamos ver a virtude da alegria. As virtudes são como se fossem os gomos de uma poncã. A poncã é o fruto. Cada gomo é uma virtude. Então não tem como, eu tenho essa virtude, mas não tenho aquela outra. Não. O fruto do Espírito produz todas as virtudes. A ausência de uma virtude significa a ausência do fruto. Bem? Então nós vamos trabalhar esses três aspectos. Notem que todo o estudo eu tenho apresentado sempre em três aspectos. A alegria, que é o alvo, que vai depender da ação de Deus, da ação da palavra e da ação do Espírito Santo, para alcançarmos a alegria. É o Espírito Santo que vai desenvolver a alegria em nosso coração. É Ele. Como? Pela manifestação do poder do Espírito Santo em nós. Mesmo em meio a provações. Independe das circunstâncias. Romanos capítulo 15, versículo 13. É o nosso primeiro texto base. Que vai falar dos três aspectos que estamos abordando. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Observem a sequência do texto. O Deus, ação de Deus, da esperança, vos encha de todo gozo ou alegria. Quem vai encher? A ação de Deus. O Deus da esperança vos encha de todo gozo. E paz no que? No vosso crer. Crer no que? Na palavra. Ação da palavra de Deus. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ação do Espírito Santo. Nesse versículo ele sintetiza os três aspectos conjuntos, harmoniosos, para que possamos alcançar a alegria. A ação de Deus vai encher de alegria quem? Nós. No nosso crer, ou seja, a ação da Escritura. Essa ação é nossa, gente. Notem,
Ação de Deus, ação da palavra. A ação da palavra vai depender do quê? De lermos, de ouvirmos a palavra, de nos alimentarmos com ela. Essa ação é da nossa parte, é o exercitar da piedade. Para o Espírito Santo entrar em ação. Vamos lembrar que o ministério do Espírito Santo o que é? De iluminação. E a fé vem como? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então a ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como do Filho? Ele não é a palavra encarnada? Sim. Ontem, Pai, Filho e Espírito Santo. A ação conjunta dos três. A ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Deus, Pai, da esperança vos encha de todo gozo, alegria, e a paz do vosso crer na palavra, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Estão percebendo que aqui tem um aspecto da unificação, da missão universal de Cristo, fazendo de ambos, gentios e judeus, a igreja. E essa igreja foi profetizada, ele está citando um texto de Salmo aqui. Eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ele está indo lá para uma profecia do Antigo Testamento. Próximo versículo. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ele está citando o Deuteronômio. Próximo. E ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos louvem. Ele está citando o Salmo de novo. Também Isaías, nós está citando Isaías, todos os textos do Antigo Testamento. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Está falando do Messias, Jesus. Então, isso que é profetizado, onde judeus e gentios deveriam unir-se, com que propósito? Em louvor a Deus. Esse Deus que dá paz e alegria por meio da esperança, que é o versículo que vimos em Romanos agora, versículo 13. Agora, temos que distinguir uma questão com referência ao Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, o ministério do Espírito Santo não é como o ministério na igreja. O ministério na igreja, o Espírito Santo, ele está no crente, ele habita no crente, ele sela o crente, ele guarda o crente até o dia da posse do senhorio do arrebatamento. Para isso nós precisamos visualizar o que Jesus disse sobre isso. João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe. Quem ama o Senhor? Aquele que guarda os seus mandamentos. Ação da palavra. Ação de Deus, ação da palavra. 16. E eu rogarei ao Pai, ação do Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Igreja. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade não está no mundo. É um ministério específico para a igreja, para o corpo de Cristo. Porque não o vê, nem o conhece, eles não conhecem o Espírito da verdade.
vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco quem? Os apóstolos. João, antes de Pentecostes. E estará em vós. Pentecostes, nascimento da igreja. Ministério do Espírito Santo a partir daqui. Habitação do crente. Certo? Então nós vemos que ele enviará quem? Volta um pouquinho no 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. A palavra consolador é paráclito, que dá uma ideia de aconselhar, exortar, consolar, fortalecer, interceder, estimular. Ação do Espírito Santo. Agora eu pergunto, se as pessoas não têm vontade de cultuar a Deus, se as pessoas não têm vontade de ouvir ou de ler a palavra de Deus, se as pessoas não têm essa motivação, ou elas estão sufocando, apagando o Espírito Santo, ou elas não têm ação do Espírito Santo nelas. Isso é um ponto. Porque o Espírito Santo, ele vai ter uma ação específica. Acabamos de ver que ele vai habitar no novo nascido. É uma promessa de Jesus. Que o Pai vai conceder isso. Ação, ação, ação. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui está o ministério do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Agora, o que ele vai fazer? Ensinar. Estamos nos dedicando ao ensino, para que o Espírito Santo possa estar suprindo os irmãos. Para que os irmãos possam lembrar de tudo que o Senhor tem ensinado, que está registrado na sua palavra. Ação de Deus, ação da palavra, ação do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo ajudará a lembrar o que ensinou. E se a pessoa não aprendeu? Daí começa essas profetadas. Se profetizar o que não está escrito, nem o que Deus não falou. Por quê? Porque não sabe a palavra de Deus. Porque não tem conteúdo da palavra de Deus. E dizem estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo nessa revelação de um cano que já encerrou, trazendo novas revelações não canônicas, não inspiradas e que não são de Deus. Outro aspecto. Capítulo 16 ainda de João, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, Jesus falando. Porque se eu for o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Jesus subiu aos céus para enviar o Espírito Santo. Ele cumpriu a parte dele. Agora tem a nossa parte. A ação da nossa parte. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer o quê? Que eu e você somos o quê? Pecadores. Que eu e você somos o quê? Injustos e justificados pelo sangue de Jesus. E do juízo, que virá sobre os que não se arrependem, sobre os que não são redimidos do pecado. E ele vai convencer. 9. Do pecado, porque não crê em mim.
Uma coisa que às vezes sai nas conversas é o questionamento. Escuta, e aí? Você está ensinando, falando, apoiando, correndo com o povo. O povo não tem interesse, o povo não se envolve, o povo não pratica, o povo não tem fruto do Espírito. Como que faz? Quem vai convencer? O Espírito Santo. Eu estou aqui lançando mão da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito de Deus que vai agir. Só que o Espírito de Deus não obriga ninguém. Ninguém é obrigado a nada. Ele quer uma adoração, uma entrega genuína. Daí a gente visualizar o quê? A ação da nossa parte. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Isso diante dos apóstolos ali. Ele vai para o Pai, eles não vão ver mais ele até a volta. Quando ele vem resgatar os que creram. 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás está condenado. E todos os seus cúmplices e adoradores e servos. Toda a família do maligno. Versículo 13. O Espírito Santo conduzirá o crente a glorificar a Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ação da palavra. Ação do Espírito. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu lhe vir. Está tudo registrado na palavra de Deus, como temos visto. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quem vai nos conduzir à adoração a Jesus? O Espírito. Glorificar Jesus. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ação de Deus, ação da palavra, ação do Espírito Santo. Para nós alcançarmos o quê? A virtude da alegria. Eu não sei, lembra dos discípulos que estavam no caminho de Emaús? E Jesus ressurreto, começou a conversar com eles, e eles não tinham reconhecido Jesus. E depois, eles se percebem que era Jesus quando Jesus se retira. E um fala para o outro: você não sentiu queimar no coração quando ele falava da sua palavra? Você sente esse queimar? Essa alegria que vem da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, do discernimento da palavra de Deus, da motivação que vem da palavra de Deus, da direção, da confiança, da segurança. É isso. Então, se nós não estivermos exercitando a piedade, vamos perder o quê? A oportunidade de sermos cheios de alegria. Vamos perder a oportunidade de termos paz pelo crer, pela palavra. E perderemos a riqueza da esperança no poder do Espírito Santo. E a pergunta: a alegria é uma realidade na sua vida? Não estou falando da alegria de viver dando risada, não é dessa alegria que eu estou falando. Se você não sente, está vendo falha. Aonde está vendo essa falha? Qual é? O que está acontecendo? Na prática, a falha é nossa, não é de Deus. A ação de Deus, a ação
Quem vai colher a alegria? Nós. A falha é do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. A falha sempre é nossa. Então, o fato de nós não exibirmos essa virtude da alegria, que é o fruto do Espírito, é um indicador de falha, de pecado, ou de alguma coisa que está impedindo a ação do Espírito para colhermos as virtudes do fruto do Espírito. Meus irmãos, não é, já falei isso e vou repetir, não é normal tanta enfermidade, tanta falta de interesse, tantos problemas, tudo ao mesmo tempo num grupo tão pequeno. Só tem uma coisa que gera isso: pecado. O pecado, Deus não deixa impune. Ele realizou toda a obra, ele deu toda a capacitação, ele colocou a ação do Pai, a ação da palavra, a ação do Espírito à nossa disposição para colhermos isso. Mas se nós desprezarmos isso, podemos colher problemas. Aqui, a ira de Deus se revela do céu. Romanos 1,18. Contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Salmo 46, 10. Aquietai-vos, para de lutar, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos, não resista, e sabei que eu sou Deus. Ou seja, cessai as atividades da sua força de vontade, da sua maneira de enxergar as coisas, de fazer as coisas, não da maneira de Deus. Pare de lutar e saiba que Ele é Deus. A alegria que estamos estudando hoje da ação da Escritura num coração quebrantado para ouvir a Escritura. Ou seja, cada um de nós é responsável por exibir a alegria em tempos de provações. Que vem como? Através do Espírito Santo, que é quem? O Paráclito, que o Senhor Jesus prometeu. A quem temos que buscar esse fruto do Espírito Santo. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, nas Escrituras, na Palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em outras versões fala da alegria. A alegria vem de Deus, através das Escrituras. Paciência e pela consolação das Escrituras, ou alegria cedida pelas Escrituras. Ou seja, se nós não buscarmos a palavra do Senhor, se nós não praticarmos a sua vontade, nunca vamos desenvolver alegria. Pois como o Espírito vai trabalhar em nossa vida? Essa é a pergunta. Como que ele vai trabalhar em nossa vida? Se nós não permitimos a ação do Espírito. Se nós não buscamos a ação do Espírito. Não exercitamos a piedade. Note, envolve várias coisas. Comunhão, devoção, o olhar próximo, de comunhão íntima, para ter uma fé prática. Sem essa fé prática, como alcançar suas virtudes? Impossível.
alegria não é estarmos bem emocionalmente. O propósito da alegria não é estarmos nos sentindo melhor. O propósito da alegria é para a glória de Deus. Não é para nós. Essa alegria é fruto do Espírito, para glorificar o Senhor. É alegria na comunhão que temos com Ele. É alegria na devoção, é alegria na comunhão, é alegria no relacionamento. É ter alegria nas coisas de Deus. É não fazer do culto um peso. Não é fazer do momento da leitura bíblica algo que está indo contra o relógio. Não é fazermos do tempo de oração algo que tem que ser rápido e objetivo. Não é. Eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que não estão a fim de conversar com você. E você faz uma pergunta, ela responde sim, não. Só que as nossas orações são assim. Curtas e objetivas. E quando chega a hora de ouvir o Senhor, que é a sua palavra, não quer ler, não quer estudar, não quer cultuar. Tudo peso. Só não tem alegria. A alegria não tem peso. O contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa deseja ter comunhão com você, estar junto, ser seu amigo, você percebe também. Não vai ainda, cedo, vamos conversar mais um pouco, vamos? Não é assim? Por que com Deus não é assim? Com as coisas de Deus não é assim. Deveria ser. Alguns passos práticos, eu quero citar só 3, para desenvolver essa virtude da alegria. Primeiro, Salmo 32. Versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. O que está impedindo a comunhão do salmista com Deus? Pecado. O que pode estar impedindo a comunhão desta igreja e das igrejas e dos irmãos com Deus? O pecado. Se não há arrependimento, se não há confissão, se não há desejo por Deus, não existe devoção. Se não há temor por Deus, não há amor por Deus, não existe uma vida de piedade. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Está vendo? Só como o salmista resolveu o problema. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Homem o quê? Piedoso. Homem piedoso pode pecar? Peca. Mas é necessário o quê? Confissão, arrependimento. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Vem a prova, mas a pessoa está firme. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha aqui. 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, a pessoa que não se dobra diante do Senhor está sendo como um animal de cabresto. 10.
Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha só, o ímpio, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Ímpio. 11. Alegrai-vos, de novo, está aqui, ó, no Senhor, e regozijai-vos, alegrai-vos. Ó justos, exultai, alegrai-vos, vós todos que sois retos de coração. Quem é que vai ter todo esse júbilo? Quem é que vai ter esse regozijar, essa exultação, esse alegrar? Todos que sois retos de coração. E quem são os retos de coração? Aqueles que estão limpos pelo sangue de Jesus. Então, primeiro ponto para alcançar essa virtude: limpo diante de Deus, acertado com Ele. Segundo aspecto, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só. Confiança, exercício da fé. No Senhor, de todo o teu coração e não te estribes. Estribo. Eu não entendo muito desse negócio de cavalo. Tá? Mas estribo é aquela alcinha que põe o pé, não é isso? Isso. Então você enfia o pé lá, deposita todo o seu peso, você tem que confiar que vai aguentar para você subir. Não estribes no teu próprio entendimento. A confiança é em você. Confia no Senhor. Por que você faz esse texto? Porque existem circunstâncias e situações que nós não entendemos o que está acontecendo. Jó entendeu o que estava acontecendo com a vida dele? Não. Deus, em algum momento, explicou para ele o que estava acontecendo? Não. Ele confiou no Senhor? Confiou no Senhor até o fim. Num momento, ele questionou, que queria entender. Daí o Senhor encheu ele de perguntas e ele compreendeu o quê? Que ele era ninguém. Que o senhorio e a confiança no Senhor era o suficiente. E Deus não revelou para ele até o fim o porquê. Ele teve que simplesmente confiar. E assim pode acontecer em nossas vidas. Ter situações onde nós não podemos nos estribar no próprio entendimento, mas confiar no Senhor. Tem situações que é só confiar no Senhor. Não tem o que se fazer. Ação de Deus, ação da palavra, ação do Espírito Santo. Exercita-te na piedade. Terceiro aspecto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos ou alegrai-vos. Quanto? Sempre. 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 Isso é natural de nós? Não. É virtude do fruto do Espírito Santo. 17. Orai sem cessar. Comunhão. Devoção. 18. Em tudo dai graças. Gratidão. Olha só. Humildade, contentamento, gratidão. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o Espírito. Não é que você vai matar o Espírito, não é que você vai tirar o Espírito de você, mas você vai sufocar o Espírito. Ele não vai produzir o resultado que poderia estar produzindo, porque você não permite. Ou seja, não é ser grato pelas circunstâncias da nossa vida, mas grato nas circunstâncias, seja qual for. Ser alegre não é só privilégio, mas também é dever do crente. Ser sem alegria é desonrar a Deus, é negar o seu amor, é ateísmo na prática.
alegria é experimentar o poder do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a alcançar essa virtude. Amém? Amém. Ok. Vamos encerrar orando, vamos ficar em pé. Eu gostaria de estar intercedendo agora pela Jaqueline.